Mercúrio está em Sagitário e fica nesse signo até o comecinho de dezembro. A mudança de Escorpião para Sagitário, ela traz uma mudança muito grande. Por quê? Em Escorpião, o Mercúrio, ele é analítico, ele quer ir a fundo nas coisas, descobrir o que está por trás das aparências. Com o Sagitário é completamente diferente. Ele não tem muita paciência com detalhes e com coisas triviais do dia a dia. Na verdade, ele pensa em grandes coisas. Vamos lembrar, Sagitário é regido por Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar. Então, quando o Sagitário pensa, ele pensa grande. Ele quer ter uma visão ampla das coisas. Sagitário também, ele não se contenta com aquilo que está muito perto, muito comezinho, ele quer explorar fronteiras, ele quer ir mais longe. Por isso que muitas vezes o signo de Sagitário é relacionado com o desejo de viajar e também de estudar, de ter conhecimento, porque ele quer explorar fronteiras além daquilo que está ali ao seu redor, no seu dia a dia. Com isso, nosso intelecto ele acaba sendo estimulado, especialmente se você tiver o seu Mercúrio em signos de fogo, Áries, Leão ou o próprio Sagitário, porque aí ele vai fazer um trígono, que é um aspecto ótimo. Ou se você tiver o Mercúrio em signos de ar, como Gêmeos, Libra e Aquário, porque aí ele vai fazer um outro aspecto bacana que a gente chama de sextil. Então, se você tiver o seu Mercúrio em algum desses signos, a passagem do Mercúrio em trânsito pelo signo de Sagitário vai ser um estímulo muito bacana para que você amplie o seu pensamento, para que você comece a enxergar as coisas por uma perspectiva mais ampla e também que se preocupe com a correção das coisas. O signo de Sagitário ele é muito ligado a direito, à justiça, a questões religiosas no sentido de um comportamento ético, um comportamento moral, um comportamento que respeita o outro, que respeita aquilo que é certo. Os nativos de Mercúrio em Sagitário, ou seja, quem tem Mercúrio em Sagitário no seu mapa natal, tem um outro detalhe, né? Porque a tendência é que justamente por se preocupar com todas essas coisas, em alguns momentos vocês se sintam um pouquinho donos da verdade, achando que vocês sabem tudo e querendo inclusive que a gente acredite naquilo, sem se preocupar necessariamente em explicar os motivos, porque é uma questão de convencimento. Se vocês têm razão, se vocês acham que vocês têm razão, é uma questão de ter um diálogo para que a gente consiga entender e não simplesmente chegar falando. Como de agora por uns bons 10 dias, a gente vai ter o Mercúrio do céu num bom aspecto com a Vênus em Libra, essa questão do diálogo para estabelecer um convencimento, para ouvir o outro, ela está bem favorecida, assim como atividades sociais para conversar, para debater e para discutir. A gente tem que aproveitar muito esses bons aspectos do Mercúrio com a Vênus no céu, eles favorecem a sociabilidade com o Mercúrio em Sagitário, uma sociabilidade relacionada com troca de ideias, com diversão? Também. Com balada? Também. O Mercúrio em Sagitário, ele é naturalmente otimista e ele é aberto à diversão, à alegria. Aliás, é um Mercúrio que tem um senso cômico bastante aflorado. Agora tem um detalhe, ele é um Mercúrio que é muito direto na comunicação. Todo mundo que convive com algum sagitariano sabe, eles são os reis da sinceridade. E o Mercúrio em Sagitário não é diferente. Ele vai ter um papo reto, ele vai falar na tua cara aquilo que ele pensa. Então, assim, está aberta a temporada do sincericídio. Em relação ao trânsito de Mercúrio nas casas do seu mapa astral, se o Mercúrio em Sagitário estiver transitando pela sua casa 1, significa que você tem uma casa 1 em Sagitário. Então, ele vai fazer com que a sua expressão, neste momento, ela esteja mais verbal e mais racional, porque Mercúrio rege o pensamento e não só a comunicação. Na casa 2, ele pode ajudar a agitar os valores, porque é muito ligado com o comércio. Na casa 3, o trânsito do Mercúrio em Sagitário vai favorecer a comunicação com primos, com amigos, dentro da escola, fazer trabalho escolar
Ótima época, né, para a gente pegar e quitar trabalhos escolares, trabalhos em grupo. Na casa 4, esse Mercúrio em Sagitário vai favorecer as conversas em família. Muito cuidado com o sincericídio na família, pelo amor de Deus. Da mesma maneira, cuidado com o sincericídio com as suas paixões quando ele estiver passando pela casa 5. Por quê? Porque ele torna, o trânsito de Mercúrio pela casa 5 faz com que a gente seja muito mais verbal ao falar com quem a gente gosta, com as nossas paixões, com quem a gente está apaixonando, com quem a gente está flertando, com quem a gente está tentando conquistar. Muito cuidado. E na casa 6, ambiente de trabalho também favorece comércio, tá? Favorece todas as atividades que são relacionadas com justiça, com direito. Quem trabalha com alguma religião, que se dedica a alguma religião de uma maneira mais profissional, mais constante. E na casa 7, com parcerias, sócios e também nos relacionamentos mais formais, são conversas muito diretas, muito papo reto e assim, muita sinceridade. E se o outro lado estiver preparado, pode ser um período ótimo para eliminar as coisas e fazer tudo e com bom humor e com otimismo, que é muito característico do signo de Sagitário. Um trânsito de Mercúrio pela casa 8, ele favorece também que a gente consiga ir atrás daquilo que nos devem, ver os valores dos outros, aquilo que as pessoas estão nos devendo, com incisividade, mas com um bom humor também. Na casa 9, gente, um dos melhores aspectos, porque a casa 9 ela é relacionada naturalmente aos temas de Sagitário, a altos estudos, a pensar em filosofia, em direito. Mercúrio aí está em casa, tá? E pode te favorecer muito. Como nós estamos no final do ano, muita gente na faculdade aí tendo que terminar o ano ou o semestre, olha, se vocês têm Mercúrio transitando pela casa 9 do seu mapa astral, vocês estão bem favorecidos. E na casa 10, favorece que você tenha uma expressão verbal de comunicação na sua carreira. Pode ser que você participe de palestras, pode ser que você dê treinamentos, pode ser que você participe de debates. Essa é uma época em que a expressão verbal da comunicação ela está favorecida e você vai pensar amplo, de uma maneira grandiosa, de uma maneira otimista, fornecendo uma visão de futuro. Excelente colocação, só toma cuidado com excesso de sinceridade. Idem na casa 11, a casa dos grupos. Quem coloca um Mercúrio em Sagitário nessa casa, um trânsito de Mercúrio em Sagitário nessa casa, favorece com que você assuma uma posição de liderança, porque você consegue oferecer uma visão geral, uma visão ampla de para onde o grupo está indo, o que precisa ser feito, essa capacidade de inspiração, com fé, com otimismo, com garra. Só toma cuidado para não magoar algumas pessoas. Já na casa 12, que ela é uma casa mais relacionada com assuntos mais íntimos, com a nossa psique e muitas vezes com coisas inconscientes, um trânsito de Mercúrio aí, ele vai favorecer muito a sua intuição. Então, preste muita atenção nas intuições que você tem de agora até o começo de dezembro, caso o Mercúrio em Sagitário esteja transitando pela sua casa 12. E essa é a dica astrológica de hoje. Se você gosta de conteúdos de astrologia, segue meu canal. Aqui tem conteúdo quase todo dia, tirando quando meu cachorro é internado no hospital, como aconteceu recentemente. Mas ele tá melhor a cada dia, gente. Ele tá andando. Eu tô tão feliz, vocês não imaginam. Nos vemos amanhã no próximo vídeo. Até lá!